A Terra é continuamente bombardeada com a energia do Sol e irradia a maior parte dessa energia como calor de volta ao espaço, tornando a biosfera da Terra um sistema aberto em termos de energia. Em contraste, a biosfera da Terra é principalmente um sistema fechado em termos de minerais, água e nutrientes. Existem quantidades finitas dessas substâncias, que são recicladas através dos componentes vivos e geológicos da biosfera, chamado de ciclo biogeoquímico. O carbono, um elemento chave da vida na Terra, cicla através da biosfera dessa forma. Uma árvore, como todas as plantas, algas e cianobactérias, é um organismo autotrófico que produz seu próprio alimento a partir de moléculas inorgânicas. Através da fotossíntese, os seres autotróficos fotossintetizantes usam a energia do Sol para combinar dióxido de carbono da atmosfera e água do solo para formar carboidratos como a glicose. O oxigênio é liberado como um subproduto da fotossíntese. É aqui que vamos começar a rastrear a passagem do carbono através do ciclo do carbono. Quando a luz solar atinge uma folha, a energia na luz é capturada e usada para converter 6 moléculas de gás carbônico da atmosfera no açúcar de 6 carbonos, a glicose, que pode ser usada como fonte de energia para reações celulares. Glicose pode então ser armazenada como amido, a ser usado mais tarde como energia ou usado para fazer outras moléculas, como a celulose, que formam a parede celular das células vegetais e contribuir para a biomassa da planta. A celulose é uma das substâncias que ajudam na natureza rígida de muitas plantas, como galhos, folhas e tronco. Quando um pedaço de uma árvore é queimado, a glicose armazenada é convertida, por oxidação, de volta ao gás dióxido de carbono, que é liberado para a atmosfera. De maneira semelhante à queima de combustíveis fósseis, que contém carbono, que foi sequestrado em plantas e tecidos animais em decomposição pré-históricos e enterrados por milhões de anos, libera também dióxido de carbono na atmosfera. Animais não são autotróficos, mas heterotróficos. Dado que os heterotróficos dependem do ciclo do carbono para obter energia e moléculas necessárias para o crescimento, eles precisam consumir outros organismos. Eles fazem isso comendo plantas ou comendo outros animais que comem plantas. A glicose que um cervo obtém ao comer plantas contém o carbono do gás dióxido de carbono que a planta converteu durante a fotossíntese. O processo de conversão da glicose em energia, um processo chamado de respiração oxidativa, usa oxigênio para quebrar moléculas de glicose nas células, em última análise produzindo ATP, adenosina trifosfato, a energia da maioria das reações celulares. O dióxido de carbono gerado como produto residual da oxidação da glicose é liberado na atmosfera. Através do mesmo processo de respiração oxidativa, as plantas também liberam dióxido de carbono na atmosfera. Isso ocorre predominantemente à noite, quando elas não estão usando dióxido de carbono para a fotossíntese. Além de emitir dióxido de carbono através da oxidação, animais liberam um pouco de carbono como resíduo sólido. Esses resíduos sólidos são decompostos no solo por organismos decompositores, sapróbios e detritívoros, como bactérias e fungos, que degradam os resíduos para remover nutrientes recicláveis que eles usam para energia e crescimento. No processo de decomposição das fezes de animais, plantas em decomposição e animais mortos, os decompositores também liberam gás dióxido de carbono na atmosfera. O carbono cicla de maneira semelhante através dos ecossistemas aquáticos. O carbono está presente na água, como dióxido de carbono dissolvido e íons bicarbonato. Os dois são fontes de carbono para a fotossíntese e são absorvidos por algas e plantas aquáticas. O dióxido de carbono é liberado na água através da respiração desses organismos e em outros organismos aquáticos, como peixes, além dos que estão em decomposição. O dióxido de carbono também é trocado entre a água e a atmosfera. A absorção constante de dióxido de carbono na atmosfera por organismos fotossintéticos e sua conversão para carboidratos na fotossíntese é a chave para o sequestro de carbono no ambiente biótico. A quebra de glicose pela respiração ou sua queima converte o carbono de volta para dióxido de carbono, liberado de volta para a atmosfera. Esses dois processos contribuem para o ciclo do carbono. Uma vez que existe uma quantidade finita de carbono na biosfera terrestre,
A ciclagem de nutrientes como esta é essencial para a vida na Terra. Quando visto como um ciclo biogeoquímico, podemos ver como o ciclo do carbono é um balanço de reservas de carbono na atmosfera, nos corpos dos organismos vivos e enterrados no chão como combustíveis fósseis. A manutenção desse ciclo como um sistema fechado na biosfera da Terra permite que os organismos vivam e participem como atores-chave no ciclo do carbono.